Saudações pessoal, eu sou Ezequiel Lustosa e hoje eu vou mostrar empiricamente por que a prisão do ex-presidente Temer não deveria nos surpreender. Não só porque sabíamos que ele era corrupto há muito tempo, mas porque o nosso sistema ele é frágil e incentiva esse tipo de comportamento. Na prática, ele incentiva os piores e pune os honestos. Outra conclusão meio óbvia do trabalho é que a estabilidade política reduz bastante a corrupção. No caso de estabilidade política, você tem democracia por mais de 30 anos. Eu não preciso explicar que o Brasil e vários países presidencialistas são muito longe disso. E o motivo é muito óbvio. Como eu falei, o presidente normalmente ele tem muito poder. E em longo prazo ele vai ter justamente por causa do seu muito capital político. Então, é muito traumático o sistema de você retirar um presidente. E tem justamente isso ponto também. Não só porque é muito difícil, mas justamente por ele trabalhar com tantas coisas. Ele cuida da administração, ele cuida da política de governo, ele vai cuidar de taxas, da política econômica, assim por diante, e também de chefia de Estado. Então ele representa o país, ele cuida da política externa, ele cuida da segurança. Então são tantas coisas que você arrancar isso de uma vez só causa um impacto. Então muitas pessoas falam assim, não vale a pena. Vai causar tanta crise, vai causar tanta instabilidade, que é melhor esperar. Né? E às vezes esse esperar, o cara vai lá e se reelege e continua fazendo besteira. Né? Então, o presidencialismo é muito ligado à instabilidade, porque ele é muito rígido. Né? E pensa assim, não é uma coisa muito racional. Por que, por exemplo, eu teria que ficar com o mesmo governo por 4 anos, por 5, tanto faz o tamanho de mandato, se a população nesse meio tempo mudar de ideia? Ou se os contextos, as questões econômicas mudarem? Né? Esse é o ponto. Né? O parlamentarismo ele permite uma plasticidade muito maior, em que, por exemplo, é, foi eleito, são eleitos os deputados, é formado o governo. Começa uma crise, a população não gostou, mudou alguma coisa, a população vai lá, usa recal, usa algum mecanismo, derruba esses deputados e faz uma nova eleição. E aí eleito, mesmo que não derrube o governante, o primeiro-ministro, isso é uma coisa muito importante no parlamentarismo. Muitas vezes o primeiro-ministro permanece o mesmo, no caso da Alemanha. Na Alemanha, a Merkel ficou por mais de 10 anos. Ele falou assim, olha, viu, todo mundo chama o Maduro de ditador, mas ninguém chama a Merkel de ditadora. Não, porque né, ela tem um congresso e tal, ela é submissa ao congresso, mas principalmente porque, como ela é submissa ao congresso, não precisa ela sair precisa trocar de primeiro-ministro, de chanceler no caso deles, para você ter uma mudança de governo. Você precisa apenas ter uma mudança no congresso. Se você for ver as falas da Merkel ao longo do tempo, você vai perceber que ela mudou muito. Ela começou com uma liberal cristã, partidária de centro-direita, originalmente, por aquilo que pareça. Depois ela foi se tornando cada vez mais progressista, né? Aí que ela começou, né, a tentar trazer os imigrantes e tal, apesar que ela tem uma fala dela que ela diz que o multiculturalismo fracassou. Foi ela que atrasou o casamento gay, ok? Os alemães, 80% dos alemães eram a favor, ela foi que atrasou até para ser recentemente. Nem eu sabia que a Alemanha não tinha aprovado o casamento gay, devido a que ser né, um país europeu, esperava que isso já tinha ocorrido. Então foi a Merkel, justamente porque ainda tem uma ala de direita no seu partido. E agora ela, pelo crescimento da direita e a direita mais protecionista, ela está aplicando questões protecionistas. Então você tem várias Merkels diferentes. Mas por quê? Porque o governo impõe. Agora no presidencialismo não. Não importa se o Congresso inteiro mudar de direção, mas o presidente ser o mesmo. Se o presidente for reeleito. Se o presidente for eleito, ele vai manter a mesma cabeça dele. A mesma cabeça dura dele. Então, isso causa instabilidade, porque muitas vezes vai começar uma guerra entre o Congresso e o presidente. Isso se o Congresso for independente. Né? E aí entra o primeiro ponto, que é a da falta de responsabilidade. Se o Congresso não for independente, se ele for muito fácil de comprar, aí o presidente pode ser o corrupto que for, que ele sabe que não vai ser preso. Então você tem sempre os dois casos ruins. Se o Congresso for independente, é muito fácil do Congresso ser diferente do presidente, e aí você tem um choque e instabilidade.
Se o Congresso for muito submisso, por exemplo, para fazer toda besteira possível, todo crime possível, ele vai permanecer no poder. Então você também vai ter instabilidade em longo prazo e também você vai ter aumento da corrupção. Então essas duas coisas estão intimamente... Então se você qualquer das opções, você tem um resultado ruim. Né? Outro ponto muito interessante, mas a própria pesquisa fala que precisa ser um pouco mais elaborado, a questão da descentralização. Ele chega à conclusão, bem claro isso nos seus dados, de que quanto mais dinheiro tem a União, é mais fácil a corrupção, porque questões óbvias, né? Muito dinheiro, muito fácil cair. Né? Você roubar R$ 1 milhão quando você está controlando uma conta de 10 milhões, todo mundo vai perceber. Agora, se R$ 1 milhão uma conta que tem 1 trilhão, é uma vírgula, entendeu? Tá depois da vírgula, então tipo, ninguém vê, entendeu? Tem gosto do ponto, né? Então ninguém vai perceber muito isso, acontece. Então, ele chega à conclusão dos dados que a descentralização de recursos é muito importante. Então, a descentralização, federalismo fiscal. Entretanto, eles chegam à conclusão de que a descentralização em questão de serviço ela pode ser ruim. Por exemplo, quando os serviços eles acabam se sobrepondo. Então, você, por exemplo, você vai abrir uma empresa. Você tem que fazer você tem que pagar, você tem que fazer uma papelada para pagar a fiscalização municipal, estadual, federal. Porque as três trabalham sobre você, seja lá por quê. O que acontece? Cada ente vai ter o incentivo de simplesmente de roubar, de simplesmente pedir propina, etc. Porque não muda nada se eles fazerem um bom ou mau serviço. Entretanto, eles falam que alguma parte dos números apresentam que se haver competição e não sobreposição, aí sim é interessante. Então, por exemplo, se eu tenho estados brigando em questões de impostos, se eu tenho, por exemplo, uma estrada municipal, uma estrada estadual, uma estrada federal, aí eu posso ter uma competição e isso pode levar a uma redução da corrupção, porque pela competição vai se mostrar mais eficiência. Igual na economia, quando você é um livre mercado de fato, a competição entre as empresas, elas acabam sempre buscando um preço mais baixo e com melhor qualidade. Isso para várias coisas, para a maioria das coisas, tem exceções. Okay? Então, esse é um exemplo. Então, esse é um argumento que elas usam. Aí você vai assim, mas o nosso, por que você falou que o Brasil não faz isso? Porque o Brasil ele faz justamente o oposto do que é propagado. Nós não temos descentralização fiscal, o dinheiro vai todo para Brasília e depois volta. Então, e a maior parte fica em Brasília, fica para a União. Então a gente não tem descentralização fiscal, o dinheiro fica lá, então é muito fácil roubar. E segundo, você tem descentralização de regulação. Então a gente viu no caso da Mariana, da Mariana e do Brumadinho. Você tinha lá os órgãos estaduais sendo comprados, os órgãos federais sendo comprados também, então ficava aquele rolo, um jogando a culpa no outro, não, foi o Estado que não fez. Então ficou muito fácil de você ter tanto o roubo quanto a questão da irresponsabilidade. Que fica aquela coisa, não é eu que sou responsável, é o fulano, é o Deltrano. Agora, por exemplo, se só o Estado cuidasse daquilo, só a União, não teria desculpa, seria culpa dela. Mas fala, mas o que isso tem a ver com o presidencialismo? Novamente, o presidencialismo leva à centralização. Porque o presidente vai precisar de dinheiro para poder sustentar seus programas sociais. E sempre vai ter um programa social, sempre vai ter fome, sempre vai ter, sei lá, problema na segurança, etc. E aí ele vai falar, vamos subir os impostos, porque a gente precisa de um plano nacional, e não sei o que, não sei o que. Claro que às vezes é necessário um plano nacional. O problema é que, mesmo quando não é, eles fazem, e quando para de ser necessário, continua. Né? Então, esse é um grave problema. E os Estados Unidos, novamente, é um exemplo disso. Né? Os gastos têm só crescido e a dívida pública tem só crescido a nível federal. E, por fim, né, a questão da governança. Né? No presidencialismo, como eu falei, o Congresso ele é eleito independente do presidente. Né? Então, isso é necessário sim. Tem um que fala assim, mas em caso da Grécia, que o partido do presidente ganha umas cadeiras a mais, então mantém a governança ali. Aí o Congresso se torna submisso. Então aquele problema anterior que eu falei, submisso, fácil para ele fazer corrupção, fácil para ele centralizar poder, fácil para ele fazer toda a anarquia que quiser. Né? E a Grécia é um ótimo exemplo, né, para a gente usar. É difícil o presidente ele conseguir, muitas vezes, ter uma maioria sólida. Então ele vai usar os métodos baixos. Então você pode ou ter métodos legais, que seja fácil de comprar o Congresso, ou você vai ter métodos
ilegais. Normalmente vai ter os dois vão ser ruins a longo prazo. O caso do Brasil é muito claro sobre isso, né? Quais são os métodos legais, né, que é justamente os ministérios, as secretarias, os cargos em estatais, etc. Então é muito fácil, você tem esses métodos que são legais. Existem métodos que não são tão legais assim, digamos assim. Por exemplo, o presidente do Senado e da Câmara não devia ser tão poderoso quanto ele é. Porque, por exemplo, a Constituição fala que a Câmara deve aceitar o parecer sobre impeachment. Mas o STF, junto com a ajuda de outros presidentes, deu uma nova interpretação de que é o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara, se ele quiser, ele arquiva, engaveta todos os processos de impeachment que ele quiser. Okay? O presidente da Câmara e do Senado deveriam não ser articuladores políticos dominantes do legislativo, mas sim deveriam ser apenas organizar aquilo para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. E aqui não é. Aqui, se eles são aliados, eles são atuantes políticos. Se eles são seus aliados, isso é muito importante para o presidente. Se eles são oposição, você está ferrado. Foi o caso da Dilma. Bom, pessoal, já que o vídeo ficou um pouco longo, eu vou encerrar por aqui. Mas eu vou fazer outras partes para complementar. Então, questões históricas, os contra-argumentos que normalmente vocês vão usar. Se vocês colocar fazer um bom comentário e antes de editar o próximo vídeo, posso respondê-lo também. Então, se ficou alguma dúvida, se não entenderam, deixa o comentário aqui. Eu vou responder com certeza diretamente, mas se for necessário, faça um vídeo com mais dados e coisas assim. Mas, resumidamente, o ponto do vídeo é: o sistema presidencialista ele é, em si mesmo, mais propenso à corrupção. Porque ele é mais frágil à corrupção por ter eleições mais caras, já que sempre vai ser uma eleição majoritária por todo o país, por todo o estado. Então, se o país for muito grande, isso piora ainda mais. Então fica muito dinheiro, muito fácil ser roubado. E aquele que tiver mais dinheiro, principalmente ilegal, caixa 2, é o que tem mais chance de vencer. O presidente, o executivo, ele tem muito poder político e capital político. Então mesmo que você não dê poder institucional a ele, ele vai ter poder, vai ter capital, vai ter influência, vai ter popularidade suficiente para centralizar o poder em si. A coisa mais triste que nós vimos recentemente foi na Venezuela, isso. E ele tendo bastante poder, ele vai estar blindado contra a justiça, contra os votos, e coisas assim. É um sistema muito fechado, muito enrijecido. Então, se o cara vencer, ele fica 4, 5 anos no poder, não importa o que ocorra, não importa se a população muda de ideia, não importa se ele fizer um monte de besteira. Então, a instabilidade é muito maior. Além disso, o Congresso, não necessariamente, se o Congresso ele for muito submisso, então nós vamos ter casos de corrupção muito grandes, centralização e coisas do tipo. Mas se o Congresso for independente, o Congresso pode ser da oposição, né? E aí você tem uma guerra e instabilidade. Instabilidade gera corrupção, porque as pessoas não prestam atenção nas coisas, né? Tem um monte de problema acontecendo, então a corrupção acaba se tornando secundária. E é claro, a questão da centralização também entra a questão da centralização de recursos fiscais, né? Que as pesquisas mostram é que a descentralização fiscal é muito importante quanto à corrupção. Então, se eu tenho pouco dinheiro na União e mais dinheiro a nível local, aumenta a fiscalização popular. Agora, se eu tenho uma descentralização de serviços, e principalmente uma em cima da outra, uma coisa tudo misturado, confusa, que é o caso do nosso sistema, então a corrupção vai aumentar. Então, nós podemos dizer que não devemos estar surpresos de sermos um dos países mais corruptos do mundo. É porque nós escolhemos justamente o sistema mais corrupto. O sistema parlamentarista ele acaba sendo muito melhor porque você tem eleições primeiramente para deputados apenas. E se for uma eleição, por exemplo, distrital, o deputado vai ter que correr uma cidade, ou algumas cidades apenas. Então é muito pouco dinheiro e fácil de ser fiscalizado. E também são várias eleições, então se ocorrer a justiça não funcionar num estado, numa região, ok, é uma parte do Congresso que vai ter lá de corruptos, não é todo ele, não é todo o governo. O executivo, ele é na verdade um desdobramento do Congresso. O primeiro-ministro não é carismático, não tem poder político, capital político e tal. Ele é um cara submisso, é um líder do Congresso, do maior partido, da maior aglomeração, do maior conjunto de partidos. Então, ele é mais submisso ao Congresso do que ao contrário, num bom parlamentarismo, claro. Então, é difícil ele vai conseguir se blindar da justiça ou coisa parecida. Ele não vai conseguir comprar o Congresso, porque é o Congresso que dá poder a ele.
Então, se as coisas derem errado, ele simplesmente vai cair e outro vai assumir. Então, existe muito mais estabilidade, muito mais transparência, né? E se for um parlamentarismo, é claro, com federalismo fiscal, a tendência é você ter uma muito maior facilidade de fiscalização, menor corrupção. Que é o caso justamente, como citei no início, dos países menos corruptos. Eram países parlamentaristas, os topo das pesquisas, como a Austrália, como o Canadá, como o Reino Unido. No caso, o Reino Unido não é federativo oficialmente, mas existe uma descentralização fiscal ali muito grande, e na Austrália e no Canadá também. Então, acho que os dados e a realidade empiricamente mostra que estamos no caminho completamente oposto do que devemos. Então não adianta a gente ficar só pensando em leis, só pensando em caçar bandidos, se eu tenho um sistema que literalmente cria, né, e alimenta esse tipo de comportamento. Então, se gostou, curta aqui, compartilha, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta. Eu vou fazer um outro vídeo, eu respondo. E valeu, falou.